Olá pessoal, estamos começando agora o nosso Felicidade em Pauta. Ainda falta um minutinho, aguardando a Sheila e a Gley entrarem. Ok, a Gley está chegando. A Sheila também está chegando. Oi, Gley. Boa tarde. Tudo bem? Como é que você Tudo está? bom? Tô bem, tô bem. Sheila Olá, entrando. Oi, Oi, Sheila. Sheila, como é que olá, tá? bem, Bem. bem. Hoje nós vamos ficar sem o Zé, né? Porque o Zé está com uma questão que vai precisar resolver. Essas questões que acontecem na vida da gente sempre, né? Quer a gente queira, quer não, vira e mexe, tem algo, né? Que entrecruza a nossa vida. Então, o pessoal Faz, que está chegando, fiquem faz a parte da vida chegar. real, né? Que nem a gente fala, né? A vida como ela é. A vida como ela A é. vida como ela é. Não tive tempo nem de pentear o cabelo hoje, nem de me arrumar. Então, assim, estou a viver a A cores. vida como ela é. A Ah, eu vida ia como ela é. dizer isso, Glei. Eu ia dizer isso, a vida como ela é. A vida é como ela é, não deu nem para colocar nada aqui, mas vamos embora. Ai, ai, ai. E Gente, aí, meninas? vamos colocar os aviõezinhos, chamando as pessoas, né? Quem está, por favor, começando a acompanhar a gente, por favor, avisem as pessoas que nós estamos aqui, porque acho que as conversas são muito boas e é uma pena as pessoas não participarem. Então, na medida que vocês puderem, vão avisando e vão contando, né, qual é o objetivo nosso, que lembrando, o nosso objetivo não é, nunca foi e nunca será um objetivo de venda, mas muito mais uma conversa sobre algumas coisas que fazem parte da nossa vida, né? Então, estamos aqui para compartilhar questões que saem talvez um pouco do tradicional, porque tem como objetivo só ajudar mesmo, né? Só a gente ter uma reflexão. Gley e Sheila, vocês querem comentar alguma coisa enquanto as pessoas vão entrando? Não, acho que na realidade, né, boa tarde aí a todos. Acho que como a Fátima falou, o objetivo é sempre falar de temas ligados à felicidade e também temas que passam na nossa vida, no dia a dia, e que a gente enfrenta. Então, disso de uma forma sempre muito leve, mais do que ensinar, né? A gente está aqui para aprender também com as pessoas e mais do que isso a nossa opinião sobre cada tema. Então é sempre muito legal. A cada 15 dias, quartas-feiras, nos reunimos para falar sobre felicidade, a vida como ela é. A Fátima falou sobre uma conversa que não deixa de ser, mas esses 50 minutos são essenciais para uma conversa sobre um tema, quando a gente se propõe aqui a um tema. Porque é tudo tão rápido hoje, né? Tudo em 1 minuto e 30 segundos, né? 1 minuto e 30 segundos é uma outra informação e é uma outra informação. E essas coisas que a gente fala aqui não são coisas assim extraordinárias, são coisas do cotidiano, né? São coisas do dia a dia e que a gente às vezes não para pensar, não para falar. Quando a gente fala com alguém sobre um acontecimento, a gente narra aquela história inteira e não decompõe para pegar o que é mais importante daquilo, o que foi, né? E eu acho que é isso que a gente faz, a gente extrai esses sentimentos, essas sensações, essas situações bem específicas que acontecem na vida de todo mundo, para abrir aqui, para pensar sobre. É uma reflexão em conjunto. A gente convida vocês a refletir com a gente. Fátima caiu? Fátima, hoje não tem chuva na sua casa, não. Não, tô aqui. Olha, Glei, não tem, mas vai começar. Está começando? Nem me fala, nem me fala. Hoje eu vou para aí. Hoje eu vou para aí. Hoje à noite eu vou para aí. Ai, ai, ai. Não, tem que. Acabou a nossa última live.
né, ferrou, não conseguiu gravar nada, né, por causa da chuva, né? Na realidade, gravou metade, mas ficou, eu não sei nem se a Fernanda conseguiu subir metade, porque ficou complicado. Mas, Sim. enfim, gente, Vamos lá. teve muita oportunidade para conversar antes sobre qual seria o tema. A última conversa que nós tivemos foi sobre as questões de medo, né? Como o medo interfere no nosso dia a dia e, de certa forma, impacta na possibilidade da gente ser feliz, né? A gente comentou sobre isso. Eu não sei se vocês querem continuar conversando sobre isso, se querem conversar sobre os pontos. E pessoal que está assistindo, podem fazer perguntas ou fazer comentários para que a gente possa também caminhar dentro daquilo que vocês acharem importante e necessário. Por mim, podemos ir para onde vocês quiserem. Adoro refletir. Diz os meus parentes, os mais próximos, que até quando eu estou de férias eu estou vendo drama na TV. Não é comédia. Aqui em casa falam que eu penso demais. Então vamos embora. Então, talvez a gente pudesse conversar sobre o impacto da reflexão na nossa vida, o impacto do pensamento mais profundo na nossa vida. Talvez seja um assunto. Muito bom. Que não deixa, de uma certa forma, né, de estar ligada ao medo. Porque, geralmente, a gente pensa muito em muita coisa quando existem sentimentos dúbios ou quando a gente está com alguma dúvida em alguma coisa, se a gente toma uma ação, se a gente vai por um caminho, se a gente fica com aquela pessoa, se a gente... né, das mudanças todas da vida. E eu acho que eu também sou uma das pessoas que penso muito. Né? E eu acho que, às vezes, o pensamento está ligado à questão do medo também. Né? O pensamento excessivo, não só, mas ele também pode estar ligado a uma relação de não medo, mas por que caminho eu vou, né? Por onde eu vou. Né? Então, acho que isso também pode ter a ver. Ó, a minha reflexão ela é um pouco diferente. Eu acho que eu penso, eu não sei, quando eu falo eu penso, talvez eu não seja, talvez só penso, eu acho que eu sinto, eu sou sentinte e não pensante, sabe? E assim, eu gosto de sentir até aquilo que não faz parte da minha vida. Acontece uma situação pública, as pessoas estão ali voltadas para aquele X, aquela personagem ali principal, e eu paro para pensar, e na mãe dessa pessoa? E como seria? E como se fosse comigo? Sabe essa coisa? A reflexão, ela te coloca num lugar de possibilidade de entendimento do mundo, né? Mais do que esse refletir que todo mundo está acostumado, que a gente faz o dia todo, e que se não cuidar, vira preocupação, né? Isso. Essa reflexão que a Sheila falou, ela é muito... preocupação. Ela é muito ali prima e irmã da preocupação, entendeu? E aí você começa... Aí da preocupação vira piração. Eu fico pirada sem respostas, porque tem coisa que não tem resposta mesmo, né? Então, assim, é muito cuidadoso. Eu acho que a gente pode usar a reflexão de uma maneira mais produtiva do que a piração da preocupação. Mas no que você falou, eu sou a que penso demais. Não necessariamente no sentido da situação, como você se coloca no outro lugar. Não, eu penso naquilo muito, entendeu? Uhum. Então, acho que aí é mais vinculado à preocupação do que ao sentir. Sim, sim. Eu vejo assim, olha, eu, na realidade, tenho uma questão de, gente, eu percebo, né, as situações, sejam elas quais forem, né, essa percepção me leva a um pensamento, que me leva a um sentimento, que me leva a uma ação ou uma não ação. Mas essa tríade aí, né, pensamento, sentimento, ação, precisa ser muito cuidadosa. E eu sinto que vários problemas que eu tenho é porque eu não cuido tanto disso. Porque na hora que vem um pensamento, não necessariamente esse pensamento está embasado em fato real, mas pode estar embasado em uma ilusão. Né? Eu acho que é esse ponto que se trata tanto na psicanálise, e a Gley bate tanto. Porque eu posso perceber alguma coisa e pensar algo sobre ela que é pura ilusão e não é factual. E em função de uma ilusão, eu passo a sentir
Responder a isso, né? Responder a esse pensamento, e eu vou para uma ação que às vezes não tem o menor cabimento por conta dessa correlação. E é um lado, né, dessa reflexão, desse pensamento, que não necessariamente leva a coisas interessantes, se você perceber e pensar de uma maneira distorcida. Agora, quando eu consigo me vencer, né? Porque esse é uma batalha pessoal, e aí, assim, quando eu consigo vencer essa batalha e eu consigo olhar para uma realidade, e aí sim, que não tem muito a ver comigo, mas é uma realidade externa que eu posso pensar, analisar, aí sim eu consigo lidar de uma maneira muito mais fácil com essa reflexão, que eu acho que é o que a Glei está falando. Quando a gente olha a realidade, pensa e sente, mas não necessariamente é algo que provoca uma reação dentro da gente. Que a gente não está afetado por ela, afetado. Mas é muito comum, só uma coisa, Glei, é muito comum, por exemplo, a gente ser muito hábil quando a gente olha a situação de fora. Na vida dos outros. Não emocionalmente envolvida. E às vezes a gente passa pela mesma coisa e a gente não age como a gente falou para a pessoa. Quer dizer, a gente não percebe nem que é a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa, às vezes, né? se a gente estivesse falando aqui em movimento, né, para trazer mais satisfação, porque a gente fala felicidade, eu sempre cismo com a palavra satisfação, né, no dia a dia, e usando da reflexão, já que a gente está falando sobre reflexão, uma coisa que eu acho bem interessante é tentar fazer o exercício disso que a Fátima falou, que faz quando é com os outros, tentar de alguma forma fazer quando é com o nosso. Para não virar preocupação. Se afasta da cena, né? Se afasta da cena. O que está mais pegando, né? Por que eu estou tão envolvida que eu só consigo ver isso? Mas realmente, essa coisa só tem esse aspecto, eu não consigo pensar em mais nenhum, não existe mais nenhuma possibilidade para isso, a não ser essa que eu estou vendo aqui, que é a que está me afetando, que é essa linha direta que eu estou fazendo. E aí eu acho que aí sai do pensamento e vira uma reflexão, porque eu posso ficar mais embasada por outras coisas. Eu acho que né, acho que realmente é tudo que a gente tem que fazer. O ponto é o quanto que essa reflexão, esse se afastar, é possível ser feito em alguns momentos onde a impulsividade é maior, né? Então, acho que vai nesse pensamento, sentimento, ação. De repente, quando isso é muito rápido, quando você viu, você já agiu e não era que você ter agido daquele jeito, e aí a gente se perde. Eu acho que uma coisa também que a gente pode colocar junto com essa reflexão é se a gente conseguisse pensar o seguinte: o que eu vou ganhar se eu olhar para essa situação desse jeito? E o que eu posso ganhar se eu mudar o meu olhar em relação a essa situação? Eu acho que ter essa capacidade de analisar, né, e olhar de fora e ver o que você ganha e o que você perde, talvez ajude bastante também, o que é um desafio. Eu acho que isso é super, pelo menos comigo, é super possível quando é o outro, quando eu estou fazendo isso em relação a outra pessoa. Eu consigo fazer isso, acho que passar pela tríade de uma forma muito cautelosa em cada uma, tal. Mas como você falou, às vezes a gente passa do sentir para o reagir, né? Automaticamente, né? E aí você não elaborou direito, você reagiu, elaborou muito rápido. E aí depois você fala, poxa, eu não pensei em tantas outras alternativas que poderiam ser e não foram porque eu já dei uma resposta intempestiva para aquilo ali, né? E eu acho que essa dificuldade, não sei se é de vocês, mas quando acontece particularmente comigo, né? Quando é uma coisa quadradinha. E aí tem uma coisa que a Fátima falou também, a nossa capacidade de criar cenários, que às vezes a gente vai para cenários ou só negativos e menos positivos, ou a gente vai mais para cenários só positivos também, aí se ilude, e quando a coisa acontece. Então, como o emocional está envolvido, ele muda também a tua percepção de algumas coisas, né? Isso que eu acho que é legal entender também, né? Quando a gente está envolvido, obviamente, tem toda uma carga e uma bagagem que eu acho que tem a ver com crença, que eu acho que tem a ver como o modelo que a gente pensa, então acho que tem a ver com uma série de coisas, né? Mecanismo de defesa, né, gente?
só o ato do que a Fátima falou, só um parênteses, não existem os 3 estágios se ao se deparar e já colocar no mundo, né? Esse estágio, seja reflexivo, ou seja, só de um pensamento, ele nem vem. Então, é como se ele fosse cortado, né? Ligação direta, sabe? Acting out, né? Então, o que acontece? Esse exercício que a Fátima falou, se ao menos se perguntar o que eu ganho com isso, para a Fátima talvez seja essa frase, para você que está vendo, seja outra frase, né? Que a gente pegar uma frasezinha para chamar de minha, ela vai fazer uma expansão entre aquilo que eu fui impactada e aquilo que eu quero colocar para fora. Porque, querendo ou não, você vai estar pedindo para si mesmo para utilizar um outro tipo de recurso, do que o recurso de se defender. Porque isso é um mecanismo de defesa. Normalmente, quando o mundo está agindo em alguma coisa que você não gosta, que na maioria das vezes que a gente faz isso, esse bate-pronto, é algo que você não gosta. E você está se defendendo, é como se fosse luta, né? Ou você cai fora, que é como se fosse fuga. Então, uma defesa que ocasiona tanto estrago, né? Pode ocasionar muito estrago, muito. E eu não sei se vocês acham isso, mas talvez seja isso, que quando a gente é novinho, uma pessoa mais velha diz, calma, com o tempo você vai perder essa impetuosidade, calma, né? Vem uma sabedoria aí. Eu não sei eu não acredito muito nessa sabedoria dos anos vividos se você não usar isso muito bem, não. De verdade, não, sabe? Eu acho que você vai amalgamando mais um monte de coisa que não era legal se você não se olhar. Mas existe a possibilidade, pela quantidade de vida, de você ter, naquele dia eu errei, eu fiz aquilo de novo. Próxima vez eu vou pensar, eu vou refletir. E aí você começa a ter outras saídas. Óbvio, gente, a psi ajuda muito isso, seja psicanalistas, psicólogos e qualquer outro tipo de terapia. Mas dá para fazer sozinho, né? Eu acho que esse é o movimento. Eu acho que a idade me fez melhorar. Não só a análise, não. A idade. A quantidade de experiências. As experiências, né? As experiências nos fazem melhorar, até porque eu acho que acontece, as experiências, elas funcionam para isso mesmo, né? Para fazer com que você efetivamente aprenda a lidar com algumas situações, né? E quando novas surgirem, você já está mais preparada. Nem sempre é assim, mas as experiências, né? Elas causam impacto diferente na gente, eu acho. A experiência vai fazendo com que as situações causem menos impacto algumas vezes, né? Então, acho que isso, sem sombra de dúvida, ajuda. Eu acho assim, né, o que a Gley falou, essa questão de mecanismo de defesa. Quando a gente está se defendendo, é porque, no fundo, a gente está com algum medo, né? Ameaçado. Né, fazendo assim esse link que a gente falou da semana passada, 15 dias atrás, a gente fica com medo, né? E por isso a gente se defende, senão a gente não precisaria se defender. Então, acho que uma boa pergunta também para nós é assim, o que me afeta, o que mexe comigo e quais são os meus medos mesmo, né? E esses medos, eles têm uma raiz lá longe, não são os medos atuais. Esse que é o grande problema. Porque se fossem medos novinhos, atuais, ficaria fácil de mexer. Mas quando eu tenho um medo mais profundo, que foi gerado lá atrás, ou sei lá, aconteceu comigo um determinado fato, ou vários fatos que fizeram com que eu me sentisse assim, assado, sei lá, cada um tem as suas questões, esse medo, ele volta, né? Em alguns momentos, em algumas situações mesmo, né? Percebidas, e aí a resposta automática. E eu estou dizendo isso porque eu acho que dependendo da profundidade do trauma mesmo, né? Dependendo da marca. quão profundo é da marca, a idade, ela não sei se ajuda tanto. Ela ajuda, isso que eu tô falando. ela ajuda menos, sabe? Exato. Porque
Porque a gente vê, né, pessoas que são mais jovens, que lidam até muito bem com algumas questões, e pessoas que são mais velhas, que ainda continuam tendo vários pontos, né? Sim, é isso que eu estou falando, não é a idade você pode até amalgamar mais isso ainda, né? Mas a quantidade de experiência pode te dar a possibilidade, né? De ir olhando, mas nem sempre. E, na verdade, isso que você está falando é a base da psicanálise, né? Porque aquilo que vai para o inconsciente é a ideia. E o afeto fica solto. Então, a gente tem um X acontecimento que a gente possa chamar aqui de traumático, tá? Que trauma tem de diversas maneiras, não é aula aqui. Esse afeto, isso que você sentiu, fica. A coisa pode ter sido esquecida, mas isso fica. Qualquer coisa que seja análoga, idêntica, não vai acontecer nunca mais. Mas análoga, aquele vai grudar, sabe? Então, às vezes, gente, é uma coisa tão boba. Às vezes a gente reage sem refletir a uma pessoa que tem a característica, sabe assim, vou com a cara daquela pessoa. Ah, é meu santo que não bateu. Ah, foi algo espiritual. Tá, pode até ter sido isso tudo. Mas, às vezes, aquela pessoa tem uma característica que te remete a uma vivência com uma pessoa que tem aquele tipo de característica que não funcionou. Sabe? Só que você não lembra mais daquela pessoa, do fulano, não é nem, e aí não é nem porque está recalcada, é simplesmente porque não lembra, mas esse afeto é repetido. Eu estou falando assim, bem básico, como a gente é pego por sentimentos, sabe? Como esse afeto fica e cola, e você pensa que é dele. Por isso que é esse passo de refletir, esse tempo de esperar, né? Falar, elaborar, falar, sentir. E aí eu acho que pode ter mudança. E eu acho que esse ponto aí, Glenn, ele fica assim, cada vez mais profundo, né? Já que a gente está falando em análise e reflexão, com questões que são, inclusive assim, poxa, eu... Vou dar um exemplo. Quando eu era pequenininha, de repente, não me incluíam Isso é verdade mesmo, né? Eu era gordinha de pequenininha, e aí quando tinha todos os jogos da escola, eu era a última a ser escolhida e a primeira a sair, porque eu era gordinha, não corria, né? Então, na minha época, tinha queimada. Então, eu era sempre queimada, então eu sempre saía. Quer dizer, imagina isso, pode não significar nada, né? Não, para o mundo da criança tudo, né? Sim. De repente, assim, pô, eu não sou importante, eu sou excluída. E todas as situações onde eu posso me sentir excluída, exatamente isso. Gruda com aquilo. Essa carga vem. E eu reajo, né? Como se fosse isso, e não é. Exato, e bem potencializado, porque ela vem como se fosse uma avalanche de todas as outras vezes que veio e você não foi lidando. E ela vai vindo, por isso que a gente diz que pode ser até pior, né? É interessante como a gente às vezes cria fundamento para essa coisa e ela se torna verdadeira, né? Então, assim, então você é brava. De todo mundo tanto te falar, você acaba tendo reações que até nem é o teu jeito, mas você acaba assumindo aquilo e ficando. Então, no exemplo da Fátima, né? Então, outra situação que poderia não ser rejeição, que foi só uma escolha. Não, mas tá vendo como eu tô certa? As pessoas não me escolhem porque eu sou gordinha. Então, você começa a criar coisas que viram efetivamente crenças que, para mim, são limitantes, que te limita a outras coisas, né? E que o oposto não é verdadeiro, né? Não é que se você for magra, as pessoas vão te escolher, né? Não é por isso. Não, e o pior, né, Sheila, é que hoje eu sou magra, né? Não tem nada a ver, não sou gordinha mais, mas o ponto é como a essência do afeto fica. Não, então. A essência do afeto fica, sim. Porque, né? Esse que eu estou falando, a gente vai criando, isso fica. Então, qualquer situação que te remeta à escolha ou à rejeição, pega. Né? Então, e a gente não sabe explicar. É engraçado isso. Lógico. Trauma, a gente não sabe, não identifica. Então, mas é isso. Não sabe porque a gente também não para. A gente não para. Então, olha só, é difícil refletir diante de uma situação. Gente, é super difícil. Papum. Ainda mais o mundo que está hoje já acelerado, ele já nos acelera. Inclusive de dar uma resposta. A gente pensa que não, mas a gente está sendo, né?
atingido com isso até na nossa manifestação. Mas eu não estou falando, então, da reflexão na hora. Agora, por que diabos que a gente não reflete mais sobre as coisas que passaram? Acabou de passar. Sabe aquela reflexãozinha de noite? E que eu não estou falando a da moral, de rezar, que nem ensinaram, né? Veio o seu dia. Não, mas vamos dar uma repassadinha, né? Aquilo, deixa esfriar a poeira, então, se eu não consigo ainda, estou muito movimentada, só consigo dar mais subsídio para a outra certa, que nem a Sheila está falando, que a gente cria o nosso mundo para ter uma verdade naquilo. Espera a coisa passar, mas volta. Se tem uma coisa que constantemente está acontecendo na sua vida, de um montão de roupagem diferente, para refletir. Será que não tem mais? Agora, as pessoas não querem fazer isso, né? Tudo bem, paga-se para fazer alguém fazer esse mediar. Mas existe uma maneira de... se você não pode pagar, se você não está afim, existe. Agora, para que isso aconteça, você minimamente tem que estar disposto a se olhar, sair da posição de que está certo sempre, né? De que a sua verdade é a única que existe, e ser muito honesto com você. Você não precisa ser honesto com mais ninguém, você não precisa nem contar para ninguém que você está fazendo isso, porque às vezes dá né? Arranha aquilo que você mostra para o outro, você abrir mão e dizer que talvez esteja errado, tá? Mas assim, seja honesto com você. Tem alguma coisa que talvez eu não saiba para essa coisa estar acontecendo. Faz essa reflexão depois. O que a gente está convidando aqui é para que o seu mundo seja um mundo um pouquinho mais alargado, um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais satisfatório, feliz. Né? Senão a gente fica só repetindo. E aí, né, eu acho que com a velocidade que as coisas estão acontecendo, que a vida da gente tem, né, o quanto a gente consegue parar para seguir a tríade, mesmo que ela seja rápida, né? O quanto a gente já não pula do sentir pro agir, né? Então, quantas vezes esse movimento... Então, também isso é um modelo repetitivo, né? De a situação acontece, você rapidamente reage. Eu acho que é uma boa oportunidade para as pessoas também pararem, tentarem olhar dentro da velocidade que são as coisas, porque não, agora eu paro, vou olhar, vou analisar, vou pensar, depois eu vou. Não, né? Não dá. Mas para você ter um cuidado, né, ou o hábito de parar um pouco, sentir se aquilo é realmente verdadeiro e aí, ok, agir, né? Então, eu acho que isso hoje não, talvez é um cuidado que possa ajudar a ter decisões ou ter reações melhores, né? Sim. E também, eu acredito que quando a gente quer, né, a gente consegue um tempo. O ponto é isso que a Glei falou, né, o que você está falando, Sheila. Que é assim, o quanto que eu tenho vontade e eu quero me olhar e quero ser alguém melhor, quero ter um ambiente melhor na minha vida. Porque... melhor para mim mesmo, tá? Não é nem para os outros, né? Né? Mas isso impacta também os outros, né? Claro. Sim, mas sim. Assim, pelo menos para mim. Uma coisa que eu acho que também ajuda muito é escrever, né? É colocar, porque às vezes o pensamento hoje está tão fluido, né? A gente está pensando uma coisa, de repente vem um negócio no WhatsApp, aí a gente desliga e vai, ou aí alguém, enfim, né? A nossa atenção é muito requisitada para muitas coisas, então é difícil a gente colocar atenção e foco em uma coisa só. Quando nós escrevemos, fica mais fácil manter o foco, né? Porque você está ali, deixa o celular de longe, sabe? Deixa todas as telas fechadas e vai escrever um pouquinho, vai parar e falar, bom, o que aconteceu no meu dia, né? Quais foram os momentos legais, poder validar, inclusive, os momentos bons que aconteceram, validar, porque uma outra coisa importante, né? Às vezes a gente depende muito da validação dos outros, né? É muito normal isso, porque a gente precisa do olhar do outro, todos nós precisamos, né? Só que às vezes esse olhar do outro não é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então a gente precisa se olhar. Então, o que foi de bom? O que eu fiz de bom? O que aconteceu comigo, né? Quais foram os momentos que eu, de repente, estourei e não deveria ter estourado? E faz uma relação mesmo. E essa relação ajuda nessa reflexão e nisso que a gente chama de autoconhecimento, mas não adianta só escrever, né? Escrever, pensar e falar, bom, e agora como é que eu saio dessa, né? Honestamente. Honestamente. Por isso,
né, Glei, que muitas vezes fazer isso sozinha não é simples, né? Porque a gente foge, a tentativa da gente normalmente é falar que o outro está culpado. Essa é a maior, né? A maior pegadinha dessa história é essa. Maior pegadinha, maior engodo, né? Então, mesmo que o outro tenha a parte dele, dela, não importa, né? Olha a sua parte. Então, essa acho que é uma saída tão importante hoje para os nossos dias. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o aumento de suicídio tem aumentado muito, né? Os suicídios tem aumentado muito algumas questões que dá para perceber que é de dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Então, seria bom que todos nós cuidássemos, né, dessas emoções, dos nossos pensamentos, para que a gente pudesse ter uma vida mais harmônica, mais feliz e menos dependente de remédio, inclusive, né? Eu acho que o olhar do outro é sempre muito importante. No final, vivemos em comunidade, né, em sociedade, enfim. Então, a gente precisa, mas o quanto a gente precisa do nosso olhar também para algumas coisas, né? Porque, ao final, toda e qualquer decisão, ela vai trazer um impacto para a nossa vida. Vai impactar dos outros? Sim, porque a gente vive junto com outras pessoas. Mas ela vai impactar muito a nossa. Então, isso que você está falando, né? Por isso que eu acho o processo terapêutico importantíssimo, quanto a gente se ouve numa terapia, né? Quanto a gente se propõe a ouvir, e talvez seja um lugar que a gente, eu pelo menos uso para isso, né? Que é você mesmo, né? Com todos os seus medos, anseios, dúvidas e tal, o quanto você consegue se ouvir dentro daquilo que você está falando e se reconhecer dentro de tudo isso. Por isso que eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque, como você falou, tem tanto estímulo e tudo que você faz hoje está ligado à opinião do outro, né? Eu gosto, mas assim, como boa psicóloga, eu fico surpresa como as pessoas hoje se dão ao direito de comentar a vida dos outros, ou de se intrometer na vida dos outros, ou de opinar na vida dos outros, às vezes sem nem conhecer toda a história, às vezes sem nem... E das coisas mais diversas possíveis, né? Sendo você pessoa pública ou não, o quanto as pessoas gostam de ter opinião sobre o outro, né? Então, mesmo que tenha essa opinião do outro, o quanto é importante você olhar para você e refletir sobre ou seus traumas, ou seus afetos, ou como é que você reage a algumas coisas que a vida te coloca. Eu vou trazer um outro componente aqui, para só ficar mais agitada a história. Porque pode ter alguém vendo e fala assim, isso não é comigo, eu reflito muito. Então eu vou botar o contraponto. E aqueles que só refletem e não vão para a experiência? E ficam aqui arquitetando, observando o outro, já sabe tudo, que também é um tipo de egóico da coisa, sabe? Eu fico aqui, eu nem preciso fazer, eu já sei que não vai dar certo, eu já sei qual é o resultado, eu já sei isso, eu já sei aquilo, e fico aqui no meu mundo, no mundo só aqui da minha fantasia, no meu imaginário, e não vou para a experiência, né? Ou assim, ou até sem esse orgulho todo de si, eu já sofri uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não vou fazer isso de novo, eu vou me ferrar de novo, eu não vou fazer, né? Então, assim, é uma elaboração que já saiu do campo da preocupação, que nem a Sheila estava falando, já virou certeza. Eu nem reflito mais, eu já acho que refleti tanto, que já aprendi tanto, que eu não vou mais para a experiência. Será mesmo que a próxima experiência que você supõe que seja igual, vai ser igual? Então, assim, é esse se jogar na vida e voltar. É onda no mar. Eu vou para a vida, eu vou para o outro, eu vou para o contato, eu vou para a experiência e eu volto. Eu vou para a vida. É esse caminho que dá possibilidade de alguma mudança, porque também não dá possibilidade nenhuma de mudança se a gente só ficar aqui, ó, nessa... Não tem condição. Eu vou mudar o quê se eu ficar só parado, esperando que acontecimento, né? Eu acho que eu costumo falar que quanto mais intelectualizada uma pessoa é,
mais ela acha que faz aquilo que ela só pensa. Uhum. Esse é o meu maior ponto. E, ó, posso falar isso, né? Porque como professora, doutora, Sim. tudo isso, né? Quer dizer, vivo no meio de livros, o que mais tem aqui na minha casa é livro e caderno, né? E lápis e caneta, e eu amo isso. Quantas vezes eu me pego falando de coisas, e hoje eu posso ter uma visão bastante crítica, mas nem sempre foi assim, né? Porque hoje eu vejo assim, nossa, eu estou falando disso, mas eu tenho dificuldade. Eu sei falar sobre isso, mas agir ainda eu não sei. Então, eu acho que ter Muito legal. sabe, essa distância entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço, acho que é um grande ponto para a gente poder se olhar. Esse é um ponto. E o que você está falando, Gleia, também, né, além do que você falou, o ponto assim, do quanto que eu me defendo do mundo me fechando. Me intelectualizando, achando que sei. Uhum. Intelectualizar é uma forma de se fechar também, né? É muito mais rápido. Porque aí, assim, eu fico na minha casa, eu fico fechada, eu fico olhando, né, todos os YouTubes da vida, sei lá, tudo que tem, né, de vídeo, de mídia social. Eu já sei. Satisfaço com isso, Isso. Pra vida, exato. Né? Então tem um caminho do meio aqui, né? Do papum, que tem que dar uma inserçãozinha de qualquer pergunta para si, né? Se isso depois gerar uma reflexão legal, depois que a coisa passa, minimamente na hora do arrobo, tentar uma pergunta, depois refletir, mas essa reflexão para as pessoas que só refletem e acham que entendem o mundo inteiro sem ir para a experiência, elas estão com a vida muito empobrecida. Né? É que nem a gente às vezes fala tem uma expressão e eu vou usar para isso, mas é a mesma coisa, né? Nossa, você é pobre, você só tem dinheiro. Não tem gente que é assim, que tem muito dinheiro e a gente pode falar, nossa, você é pobre, você só tem dinheiro. E é a mesma coisa disso, né? Nossa, você é muito inteligente, você só tem isso. Usou para quê nessa vida? Usou para quê? Né? O que essa sua sagacidade das coisas... Será que você pôs à prova? Porque até a ciência é isso, né? Existe uma questão, existe um problema, uma coisa a ser satisfeita, que isso movimenta um pesquisador, e ele, né, se joga naquilo e vai fazer a experiência N vezes para saber se aquilo confirma ou não confirma. Porque até mesmo essa confirmação tem que ser com duplo cego, com isso, aquilo, indo para a ciência, né? Não é marcado porque aconteceram 3 vezes, então vai acontecer sempre, né? Ainda mais na nossa psique, e ainda mais juntando com o outro, que é um mundo, um universo completamente desconhecido do nosso. É um outro momento, uma outra época, pode ser diferente. Agora, uma das coisas é você. Você pode fazer algo diferente, se refletir. Mas isso me remete, às vezes, a 2 coisas. De novo, para mim, é o medo e a insegurança. Quando você quer, só fica muito no pensar, ou no, né, eu já sei, ou vai dar errado, ou vai dar... Né, e não se joga, para mim tem a ver muito, ou que você busca situações perfeitas. Não, eu só faço isso se eu tiver certeza que vai dar certo, eu só faço isso quando vai dar certo, eu só faço isso com a probabilidade de... É uma forma de se defender por uma insegurança. Né? Então, a pessoa tenta controlar todas as variáveis para ir se jogar, né? Ou para ir fazer, ou para ter a experiência, porque senão ela se segura, ela se protege, né? Então acho que tem a ver também com isso, né? Por isso, de novo, como é bom a gente entender qual é o movimento interno que tem, que às vezes a gente não sabe nomear. Entendeu? Porque às vezes não é a experiência em si, mas é a insegurança que eu tenho de me lançar numa coisa que... Então a reflexão não necessariamente é só o pensamento. Eu tenho que saber o que eu estou sentindo. Gente, às vezes a pessoa, sei lá, isso acontece muito, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, porque na medicina chinesa isso acontece muito, acontece no consultório, mas isso eu posso falar ainda em outros aspectos. Às vezes a gente pega... Tá, não vou me estender. A gente consegue ver algumas coisas no pulso, tá? Físicas.
Mas eu estou me especializando em ver também como é que a gente sente emoções básicas, tá? Então, acontece muito da gente pegar pulso de pessoa que está agressiva, pessoa que é mais agressiva, ou que está raivosa com um determinado assunto, mas no fundo ela está triste. É uma tristeza tão grande, que ela não dá conta e que invade, e para se defender, ela fica agressiva. Então, às vezes, não é só medo, às vezes é tristeza. Você está entendendo? Às vezes pode ser uma felicidade, uma euforia tão grande e que a pessoa tem medo. Mas o medo não é o medo, é a coisa boa. Quantas vezes a gente tem essa expressão assim? Nossa, uma coisa ótima, tá? Nossa, aconteceu aquilo, nem acredito. A expressão nem acredito, sabe? Assim, tô até estranhando. Olha só, ó, tô até estranhando. Eu tô saindo, eu tô com medo de botar os dois pés numa cena boa, num acontecimento bom, porque eu posso vir a me ferrar. Então, assim, a verdade, a emoção que tá ali é a emoção da euforia, da alegria, da felicidade, mas eu não me permito. E aí eu vou para uma preocupação. Entendeu como é que às vezes é o que está aparecendo? A gente tem que refletir o que eu estou sentindo. E aí, Gle, eu acho que entra numa outra história que é mais complicada ainda, porque é o que eu me permito sentir, independentemente do que a sociedade quer que eu sinta. Eu acho que Isso. aqui a gente vai. Então, assim, eu queria só trazer casos um pouco mais palpáveis, né? Porque só para a gente poder dar exemplos, né? Sim? Então, um exemplo bem simples que nas mentorias acontece com frequência alguém que está super mal no emprego, não está feliz, tá se sentindo, enfim, trabalhando demais, mas não é o trabalho demais que pega, é o fazer algo que não faz sentido, né? E aí, a dificuldade de sair disso é mais ou menos assim. Eu gostaria de ser pintora, eu gostaria de, sei lá, ir para uma carreira totalmente diferente da minha, mas o que vão dizer? Como é que eu lido com essa possibilidade? Porque a possibilidade existe, até convites existem, ou seja, o caminho se abre. No entanto, a dificuldade de tomar algumas decisões passa por isso, né? Como o que a sociedade vai falar? Como é que eu me dou o direito disso? Né? Então, acho que quando a pessoa fala, né, poxa, eu nem acredito, eu acho que esse nem acredito tem duas coisas, do meu ponto de vista. Uma, que a pessoa não se dá crédito, né? Porque o acredito significa se dar crédito. Então, eu não tenho crédito para mim mesma. Então, eu não acredito que uma coisa tão boa pode ter acontecido comigo. E outra, esta coisa que está acontecendo talvez seja tão contrária aos valores sociais que aí a pessoa fala assim, não, pera um pouquinho, nem acredito como pode acontecer, e olha, isso não sei aonde que vai dar não, viu? Porque Exato. quer queira, quer não, meu pai não acha isso legal, minha mãe não acha legal, os meus amigos pensam diferente, e aí como que eu vou tomar uma decisão que me leva para um caminho totalmente diferente? E isso pega muito, e traz um buraco, né? E traz essa sensação de não vida. Porque se eu não me atiro onde eu acho que eu preciso me atirar, e onde eu quero me atirar, eu sinto que eu quero, mas na realidade tenho medo por conta do que vão falar, dos valores sociais, etc., vai para a não vida, né? Vai para uma morte interna. Se a gente olhar isso, a gente está falando de negar o desejo, né? E negar o desejo é morrer, é estar morto-vivo, né? Ah, Gleima, a gente não tem que sair fazendo tudo que a gente deseja. Cara, lógico que não, tem uma barreira, tem a lei, tem tudo isso, mas minimamente a gente olhar se é possível, se isso que você está falando aí é cabível, né? Será que eu vou passar aí mais 20 anos da minha vida me preocupando com o que meu pai e a minha mãe acham, já sendo um adulto, ou, né? Quem é que vai bancar a minha felicidade ou minha infelicidade? De novo, nós estamos na questão do refletir. Precisa refletir, né? Se não refletir... Olha, e às vezes eu vou para um passo adiante, assim. Às vezes a gente faz isso por achar que o outro espera aquilo da gente, sem nem saber se é aquilo mesmo. Esse é um ponto. Principalmente quando a gente está falando de família, né? Sim. E outra coisa é que eu acho que chega um momento que, primeiro que eu acho que
quando você nega muito a tua própria essência, né, o teu próprio desejo e tal, a vida se encarrega de trazer, o universo se encarrega de trazer, em algum momento ele vai te puxar para aquilo. Como a Fátima falou, ele te encontra e te puxa mais ou menos para aquilo. Então você está sempre se deparando com essas coisas, né? De abrir mão, e uma hora você fala, não dá mais para abrir mão, eu vou ter que fazer. E uma outra coisa por mais que contrarie, eu sempre digo que quem vai viver o impacto das coisas é você. Então, eu acho importante pensar nisso, porque, assim, você pode desagradar a alguns, né? E ninguém vai agradar todo mundo, mas você precisa ter clareza de que ficar ou não ficar, por exemplo, no tema que a Fátima tocou, né? Da empresa, de não estar satisfeito, de não estar... O ficar ou não ficar, exceto, tirando o lado financeiro, tal, de cada um, mas o ficar ou não ficar numa profissão que você não quer, porque é uma realização dos teus pais, ou porque é uma expectativa do meio, isso vai trazer impactos para você. Então, como é importante também você saber o momento que você tem condições de dizer, não, agora eu vou decidir pelo aquilo que eu quero, né? Mas Sheila só consegue fazer isso se refletir. O que acontece é que o bicho é tão assustador, dá tanta angústia, que a pessoa não quer entrar em contato, porque quando ela está... Por isso, talvez, a coisa da palavra, falar alto numa terapia, numa análise, ela seja tão importante. Porque aquilo que eu já falei para mim no meu pensamento é sempre a mesma coisa, eu vou dando voltinha. Eu chego ali, não tem passagem, não tem saída, e eu falo a mesma coisa, e deixo de lado. E daqui a pouco aquilo me pega de novo, e eu falo a mesma coisa e deixo de lado. Então, assim, como vai conseguir chegar nessa tomada de decisão, que é uma decisão séria, isso que você está falando aí, esse exemplo que a Fátima deu, é um processo, né, dificílimo de romper. Então... sabe o que eu acho muito interessante, né, quando a gente acompanha as pessoas durante algum tempo, é que, de repente, de uma hora para outra, a pessoa é demitida, né? E isso eu acho fantástico. Desculpa, né? Não é fantástico no sentido de falar, pô, né, que bom que ela foi demitida, não é isso. Mas, às vezes, o próprio universo dá um jeito, né? Dá um jeito. Quer dizer, vocês vão ficar com o universo. Eu vou ficar com a pessoa... fez por onde ser demitida, porque ela inconscientemente se coloca lá. Pode ser. Tá, tudo bem. Pode ser, mas quer queira, quer não. Assim, às vezes as coisas acontecem, e aí eu acho muito interessante, porque eu olho e falo assim, nossa, você foi demitida, graças a Deus, que bom, né? E aí a pessoa mostra, como é que você pode dizer graças a Deus? Eu falei, pois pelo menos agora você vai ter coragem de tomar a decisão que você não tomava, porque você estava numa zona de conforto. Esse é um outro ponto, né? A questão da zona... E eu estou falando de demissão, às vezes é o casamento... Pode ser qualquer coisa. Foi, né? E que você não tem coragem de sair do casamento. Às vezes é você sair da casa dos seus pais que você não tem coragem de sair. Quer dizer, tem tantas pequenas coisas, pequenas, grandes coisas que acontecem todos nós, e que às vezes a gente vê, né? Por isso que eu acho legal quando a gente pensa que quando a gente tem um problema, a gente deveria agradecer, porque o problema é uma solução para alguma coisa. E às vezes a gente reclama, né? Porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo outro. Quando na realidade, e olha, gente, eu estou falando, mas de novo, não é porque eu estou falando que eu vivo isso 100% do tempo. Muito pelo contrário, tá? Às vezes eu fico muito brava com os meus problemas e eu tenho que me esforçar e refletir para entender que esse problema pode me levar a um aprendizado, pode me levar a uma solução qualquer na minha vida. Não é assim fácil, né? Mas eu acho que vale a pena a gente deixar aqui registrado para todo mundo que está aqui, pensar o seguinte, poxa, um problema que eu tenho pode ser uma grande solução para a minha vida, desde que eu efetivamente aprenda com ele. Se eu reflita, né? Eu só vou fazer uma piadinha com o que a Fátima está falando, né? Quando um problema vem, fique feliz com ele, porque o próximo pode ser pior. Gente, a vida é de situação. A vida é de situação. A gente acha que a gente vai ficar numa maré, num flatzinho assim. Não vai, né? Então, assim, talvez tentar entender as dinâmicas da vida, as situações da vida, nem todas como um problema. Porque se a gente parar para pensar, problema real mesmo, são alguns. Pensem assim, né? Aquele que é um problema. O que a gente, assim, sem olhar o verbete, né? Vamos pegar o da matemática, né? É uma história que está aqui, que eu tenho que decifrar e chegar numa resposta.
né? Então, assim, são alguns. Às vezes a gente arranja problema porque a pessoa tem um carro na sua frente e você tem que chegar a determinado horário, que você nem atrasada tá, e o carro tá lá na vibe de vovozinho, andando, sabe, devagarinho, e você acha que você tem que ultrapassar. Aquilo vira um problema que você fica pensando, é sério, isso acontece comigo, tá? Então, por isso que eu tô falando, porque veio na cabeça. Aqui na Serra é muito comum. Eu não tô com pressa. Aí tem um carro na minha frente, curtindo a vibe das plantas, lindas, maravilhosas. Eu fico aqui pensando quantos quilômetros tem a próxima curva. Para, Glei, para. Pra saber qual é o lugar que eu vou poder ultrapassar aquela pessoa. Será que ela vai até o fim? Tomara que ela entre no condomínio à esquerda. Esquece. Ele já tá ali. Olha você a planta também. Nem tudo você tem que fazer. É essa hora que tem que ter a marcação. A gente faz, mas não precisa cair. Então, nem tudo é problema. Então, se você está com um problema hoje, achando que fica com ele, vai elaborando, reflete, porque daqui a pouco pode vir um pior. E talvez nessa reflexão você veja que não é um problema, que é uma solução para alguma coisa. Então, assim, é tão bonito, né, a gente poder pensar sobre isso e trabalhar na gente isso tudo, porque talvez o mundo fosse um pouquinho melhor, né? Se a gente pudesse, de fato, viver isso tudo que a gente está falando, né? Sim, sim. E para mim tudo isso está ligado também ao autoconhecimento e à vontade de que você, de realmente resolver algumas pendências tuas com você mesmo, né? Eu conheço uma pessoa, com você mesmo, eu conheço uma pessoa que, assim, é tão crítica em relação a tudo na vida, mas tão crítica em relação a tudo, que você fala assim, não tem uma coisa que é boa, não tem uma coisa que vale a pena, é sempre uma crítica em relação às pessoas, em relação, sabe, que eu falo, gente, como é possível, né, viver em cima de tanta crítica, de tanto, ou que tudo é um problema, né? Como pode, né? Quando, assim, tudo bem, não é a melhor, a vida não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa trivial. Vamos combinar que viver não é algo trivial. Mas, assim, tudo. Um elevador quebrado, tudo vira um grande caso que eu falo assim, gente do céu, como é que pode estar numa vibe dessa, né? Todo o tempo. Sheila, na realidade, o que acontece é que quando uma pessoa é muito crítica em relação às coisas externas, é um mecanismo de defesa também para ela não... É um comportamento de defesa, para que ela não olhar, para que ela não olhe para ela mesma. Então, o externo, né, o crítico externo, o tempo todo, está todo mundo errado, o trânsito, o clima, né, tudo, né? Porque assim eu me distancio de mim. Esse que é o grande problema, né? Que é olhar para essa realidade externa e me ajuda a não olhar para a realidade interna. Ou, às vezes, alguém que é tão crítica consigo mesma que todo mundo começa a falar assim, não, imagina, mas não é isso, você está exagerando. E também é um mecanismo que, na medida que alguém fala que eu não sou tão ruim assim, eu não preciso mudar, né? Então, a gente tem uma facilidade de entrar no auto-engano. De auto-engano, né? Mas é muito, né, gente? Então, assim, ou a gente vai para a parte da fantasia que nos conforta, que nos deixa numa posição aí de zona de conforto mesmo, ou a gente vai para esse terreno mais árido, de olhar a vida mais árida também, mas também na mesma posição de tentar ceder ao desejo, sabe assim, não quero. Eu não quero mudança. A mudança, e eu acho que a gente podia falar na próxima sobre mudança, sabe? Já que a gente está nessa sequência, medo, reflexão. Crise, medo, reflexão. Falamos de crise, medo, reflexão, mudança. Por que de acha a gente tem tanta resistência com mudança? Aí, assim, a gente vai ter a resposta aqui, vocês vão vir daqui a 15 dias para ter a resposta? Não, vocês não vão achar a resposta aqui. Porque a resposta ela é individual. A gente vai falar sobre essa história de o porquê do medo da mudança, para você poder refletir os medos das suas mudanças. Por que isso passou a ser ruim, né? E as pessoas muito ousadas, né? Porque a gente também, tudo tem o seu outro lado. Tem gente que muda, que não completa nada. Começa um curso, não completa, casa separa,
faz, muda, que também tá do outro lado da moeda, né? Nós estamos falando da mesma coisa, que também é uma fuga de responsabilidade sobre um outro lado. Então, eu acho que a gente podia falar sobre as mudanças que nós tivemos na nossa vida, que as pessoas às vezes não sabem, as radicais, porque eu acho que nós já tivemos algumas mudanças radicais aí pelo meio do caminho, para as pessoas saberem que se a gente está vivo aqui e mudou radicalmente algumas coisas, pode ser que o outro sobreviva também. E mais do que isso, né, Glei? Porque hoje as coisas estão mudando, sim, numa velocidade que ela é muito maior do que em todos os sentidos, né? A sensação até é que o tempo mudou o cronômetro dele, porque está passando extremamente rápido. A sensação, não está, mas a sensação é de estar passando super rápido. Então, assim, acho que é tão importante porque não tem nada mais hoje. Ou melhor, a única certeza a gente tem é que vai mudar, e vai mudar com uma velocidade grande, né? Então, como é que a gente lida com essa sucessão de mudanças sem nem poder assimilar uma, já vem outra, e não assimila, e vem outra, e aí vai, né? Mas o que eu acho dentro desse contexto é que estão acontecendo mudanças externas muito fortes, né? Mas essas mudanças externas acabam fazendo com que a gente não olhe para as mudanças internas que a gente precisa fazer, porque muda tanto externamente, né? Exato. Muda, que aí eu fico preso no externo, nas mudanças. E dá até medo, e até real, né? Dá até medo, né, Fátima? Porque... Pois é. Então, eu acho que vale a pena, assim, a gente falar no próximo encontro nosso sobre mudança. E assim, voltando, né, pessoal? Quem está assistindo agora ou vai assistir depois, porque tem muita gente que assiste depois, por favor, entrem no canal, assinem o canal, sigam a gente no Felicidade em Pauta. Porque este canal aqui que nós fazemos é o Fátima Mota Treinamentos, né? E nós não podemos fazer pelo Felicidade em Pauta porque ainda nós não temos 1000 pessoas que nos sigam. Então, se vocês puderem, passem para os grupos de vocês para que nos sigam no Felicidade em Pauta, para que a gente possa fazer essas lives no Felicidade em Pauta. E, além disso, passem esse vídeo a partir de amanhã. Não, a partir de hoje já está no Instagram para vocês mandarem para quem vocês quiserem. Acho que é interessante, né? Esse assunto é interessante. Então, mandem para as pessoas que vocês sentem que precisam refletir um pouco mais, que estão com dificuldade de passar por algumas situações que vocês sabem. Enfim, o objetivo é que a gente expanda uma vida mais harmônica e que a gente possa olhar para a felicidade não como esse momento eterno, mas que vem com as ondas mesmo, né? Que uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está, mas se a gente refletir, talvez a gente consiga fazer mudanças e permanecer um tempo maior numa harmonia na vida, que não é perfeição, é harmonia. Ou com menos ondas violentas de altos e baixos, né? Uma coisa mais harmônica, né? Umas ondas mas que não sejam aquelas turbulências horrorosas que machucam. Exato. Bom, uma palavra para terminar, Glei? Eu vou pegar a mensagem aqui que a professora Mara Liz mandou. Mudar requer consciência, concordo com ela. E consciência é diferente de racional e de intelectual. Consciência é uma coisa que está já trabalhada, já tem um simbólico, já está mexido, o seu sentimento já está de acordo com o seu pensamento, sabe? Estão andando juntinhos e aí a gente consegue fazer a mudança. Concordo com você, Maralice. Eu acho que o olhar para dentro é sempre uma das melhores soluções. A palavra que eu deixo é coragem e força para simplesmente ser. Beijo no coração de vocês. Glei, adoro estar com você. Sheila, adoro vocês. Tchau. Zé, espero que você venha logo no próximo para ficar com a gente, que você faz falta, viu? Beijo. Tchau. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.